Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do momento que o senhor ou a senhora está nos ouvindo. E é com uma alegria rejubilante que a gente volta a discutir a natureza e a cultura. E conosco o professor José Geraldo Pedrosa. Bom dia, José. Bom dia, Jomar. E hoje, dando continuidade ao terceiro programa dessa série que nós estamos discutindo a natureza e a cultura, com o nosso podcast Prosas Sociológicas, um oferecimento do GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania. E hoje, caminhando nessa representação da natureza que a gente está avançando, vamos adentrar na Idade Média. Lembrando que na Idade Média há um encontro de duas civilizações, a greco-romana, que a gente já estudou semana passada, com o conceito de physis, e também com o protótipo do homem burguês, Ulisses. E aí, quem quiser quem não escutou, é só ouvir o programa da semana passada, que já está no ar. Entra o cristianismo, que traz essa ideia judaica, né, da Bíblia, e também cristã. E isso vai se adentrar ali para Roma, que dominava toda a Europa, e ali vai criar esse poder da Igreja Católica cristã, crística, né? E daí isso vai dominar a cultura ali durante 1000 anos. E aí, Zé, como é que fica a noção de trabalho nessa época? Alguns chamam de Idades das Trevas, né? Outros defendem que muita coisa foi produzida nesses 1000 anos, mas e a noção da natureza nessa Idade Média? Jomar, já que você falou nas trevas, né? Essa ideia da Idade Média como Idade das Trevas é a representação iluminista da Idade Média. Tinha trevas sim, mas o que a história descobre, a história contemporânea, é que tinha outras coisas também. Ou seja, não era só... Interessantíssimo nisso, dois filmes, né? Em Nome de Deus, a história de Abelard e Heloíse. O Nome da Rosa, do Umberto Eco, 1342, que vai mostrar isso, né? Tinha trevas, mas tinha outras coisas também. Mas olha só, você sintetizou isso aí, mas eu vou insistir na síntese. Lá no primeiro programa que a gente estava conversando sobre natureza e cultura, que a gente estava justificando por que esse assunto aparece na nossa pauta, foi colocado lá uma ideia de que no Ocidente, em todos os saberes, no senso comum, na religião, na filosofia, na ciência, desde o princípio, há uma ideia que uma representação sobre a natureza que foi construída e que ela persiste, que é uma ideia negativa da natureza, é uma ideia reduzida da natureza, negativa no sentido assim, a natureza é o que tem para ser dominado, ou então é o que tem para ser transformado. Em si não tem valor nenhum. A gente insistiu desde o princípio de que há uma espécie de... A representação que o Ocidente tem da natureza é uma caricatura da Desde o natureza. começo nós estamos falando isso. Ou seja, é uma ideia distorcida da natureza. E aí a gente falou dessas representações anteriores e chegamos na Idade Média. A Idade Média, Jomar, ela é tida como um período transitório, longo, talvez o período mais longo na história humana, que vai aí até o fim do século XV. É transitória, o que significa que ela teria uma identidade híbrida. Como assim, identidade híbrida? Primeiro, em parte, ela seria continuidade do pensamento grego. O tomismo
Mas, em parte, ela seria também uma espécie de antecipação do pensamento moderno. A modernidade é antropocêntrica, principalmente no princípio. Mas isso já é fortíssimo. Esse antropocentrismo já é fortíssimo na Idade Média. Uhum. Na Idade Média, Jomar, o Ocidente ele vai mergulhar no monoteísmo. Uhum. E o monoteísmo vai significar uma espécie de dessacralização da natureza. O que significa isso? Lembra que na Físis, os próprios deuses habitavam estavam, a natureza, estavam na natureza, tudo estava na natureza, com o monoteísmo, ou seja, com Deus sai da natureza. E a natureza passa a ser uma criatura. Lembra que a Físis é a criadora? Uhum. Lembra que a Físis é a origem de tudo que existe? Uhum. Pois bem, na natureza medieval, com o monoteísmo, Deus está fora da natureza. Está fora da natureza. Deus é o que é, a natureza é o que existe. Portanto, Deus é uma criatura que tem controle. Deus é uma criatura? A natureza é uma criatura. Tá certo. E toda criatura está sob controle de Deus, do Criador. Portanto, no monoteísmo, a natureza é dessacralizada, ou seja, o mar não é mais Poseidon. O habitat de Poseidon. Uhum. Muito sinteticamente, quais são os princípios da cristologia, da cristandade? Qual que é o pensamento medieval? A vida medieval é uma vida teocêntrica. Em torno da religiosidade, a igreja, né? A ideia de fé. Exatamente. E eles quebram aquela questão do que o grego tinha e o romano tinha muito, que é a questão do respeito a outros deuses, a outras coisas, e poderia haver várias religiões. Um único Deus. Então, por exemplo, Roma aceitou os deuses da Grécia, depois misturou com os deuses do Egito. Não havia essa questão assim, não, é só Deus. Só Deus. Não havia heresia, né? Você não podia cultuar um Deus diferente. Pensamento único. Pensamento único. Tá vendo? E vem daí, hein? E a submissão da filosofia à teologia. Isso. Né? Tudo é submisso à teologia. Tá vendo? Isso tem uma intolerância. É uma intolerância, exatamente. O monoteísmo. Mas quais são os princípios da cristologia? Primeiro princípio. Existe um único Deus vivo e criador. Esse é o primeiro princípio fundamental. Logo, ou seja, decorre daí de que a natureza não é a origem da vida. A origem da vida é Deus. A vida é divina. E segundo, a natureza não é o fundamental. O fundamental é Deus. A natureza é derivada de Deus. Portanto, esse é o primeiro princípio, digamos, estruturante da cristologia, naquele que diz respeito à representação da natureza. Existe um único Deus vivo e criador. Tudo mais é criatura. Segundo princípio, a natureza não é divina, nem está povoada por outras divindades. Isso tem consequências, Jomar, muito fortes. Qual é a primeira? Se a natureza não é divina, então ela deixa de ser um sujeito. Tá vendo? Aí alguém pergunta assim, mas a natureza já foi um sujeito? Já. Quando ela tinha um Deus lá dentro. Ou a alma. É isso. O animismo significa que a natureza tem alma. Agora, observa uma coisa. Isso já é uma concepção estreita antropocêntrica do sujeito. Que alguém vai dizer o seguinte, bom, mas
A natureza já foi um sujeito, ela não pensa mesmo. O pensamento é humano. Mas é preciso pensar para ser sujeito? Bom, esse é um critério antropocêntrico. Porque se for preciso pensar para ser sujeito, o homem é o único sujeito. Mas a gente poderia pensar o seguinte: o que define o sujeito não é o pensamento. Ou seja, não precisa ser igual ao homem para ser sujeito. O que define o sujeito é a autonomia. Autonomia. Ou a própria vida. Pois é, mas autonomia, pensa nisso, é auto, próprio, nomia, lei. Então, o que tem autonomia é aquele que existe por si só. Ih, aí tem muito. Tá vendo? A natureza medieval não existe por si só. Ela é criatura. Para que ela seja reduzida a uma criatura, ela teve que deixar de ser divina ou povoada por divindades. Tá vendo? A partir daí, da Idade Média, quando você cria um problema com o mar, é com o mar. Não é com Poseidon. A natureza, os deuses deixaram de existir. Portanto, a natureza não é um sujeito, ela perdeu a autonomia. Ela está submissa a Deus. O que significa que a natureza é dessacralizada. Na linguagem do Weber, desencantada. A natureza torna-se... Olha que coisa interessante. Lembra que eu te falei lá no princípio que a Idade Média é híbrida? Em parte, ela vai ser uma antecipação da modernidade. Na medida em que a natureza é dessacralizada, que ela passa a ser uma criatura, que ela é desencantada, isso é meio caminho para ela ser objetalizada. Ela vai tornar-se um objeto, ela vai tornar-se uma coisa. Para se tornar matéria-prima vai ser um passo, tá vendo? Essa ideia já existia na modernidade, com o processo de dessacralização. Na Idade Média. Na Idade Média, com o processo de dessacralização, com o processo de desencantamento, com o monoteísmo que vai, olha, o Deus único ele está acima da natureza, então, portanto, a natureza não é o habitat, não é a morada dos deuses. Esse é o segundo princípio. A natureza não é divina e nem está povoada por divindades. Terceiro princípio da cristologia, naquilo que tem referência com a natureza. O ponto mais alto da criação é o homem. É o homem, ou seja, o ponto mais alto da criação da divindade é o homem. Homem e mulher. Primeiro o homem, depois a mulher. Eu acho que está escrito lá que toda a criação foi para servir o homem. Ou seja, ambos, o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. Olha a pedestalização do homem. Nessa representação, que está na Bíblia isso. Está na Bíblia. O homem vai ser colocado num pedestal sobrenatural. O homem não é natural. Primeiro, Deus criou a natureza. E eu queria falar que ele criou o homem, porque a mulher foi tirada do homem, tá? Está submissa ao homem. Tem essa casa também. Sim. Não está vendo. Mas ele é que cria. Mas ele que cria. É verdade. É Deus que cria, mas cria vem do homem, então tem que ser submissa ao homem. Uma fraca. Ô, gente, eu estou sendo sarcástico, tá? Depois eu não quero ouvir comentário aí que eu sou contra as mulheres, não. Mas volta àquela ideia, Jomar. A ideia de que o homem é a única criatura criada à imagem e semelhança do Criador o pedestaliza. E, ao mesmo tempo, o retira da natureza. Quarto princípio. Nessa sequência, para fechar essa representação que a Idade Média vai ter da natureza, que é a representação cristã. Quarto princípio, a humanidade... Está na Bíblia, eu vou ler esse trecho daqui a pouco. A humanidade é chamada a dominar e a transformar a natureza, participando da obra da criação.
o homem não é a imagem e semelhança de Deus, então ele é um partícipe da obra da criação. E a natureza, aquilo que não é mais a morada dos deuses, vai se tornar aquilo que deve ser dominado e transformado. Está vendo? Isso não é invenção da indústria. Isso já estava na Idade Média. Ou seja, nessa concepção, 3 coisas. Primeira, a natureza não é uma em si. Ela não tem valor em si. E nem para si, e nem para ela. O valor dela é para o homem. Serva do homem. Segundo, aqui já está contida a ideia da produtividade. Embora o trabalho seja apenas o de Caim. Só para lembrar, Jomar, que o primeiro crime humano... Caim mata Abel. Por causa do produto do trabalho. Ah, verdade. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. E a natureza, nessa concepção, ela vai se tornar a casa do homem, a morada do homem, o habitat. Mas o homem mesmo não é natureza. Vale ler um trecho, Jomar, só para a gente encerrar, um pequeno trecho, do livro do Gênesis, para expressar essa ideia. Lá está escrito. Livro do Gênesis, acerca do processo de criação. Então Deus disse, abre aspas, palavras de Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. E criou o homem e a mulher. E Deus abençoou e lhes disse, sejam fecundos. Sejam fecundos. Multipliquem-se. Os pobres levaram isso muito a sério. E encham e submetam a terra. Submetam a terra. Encham. E como encheu, Jomar? Como levamos a sério isso? E submetam a terra. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a... Isso eu já falei. E Deus disse, vejam, eu entrego a vocês. Crescei-vos e multiplicai-vos e transformai-vos. Está vendo a ideia? 8 bilhões de pessoas, né? Hoje tem que parar de crescer. Só que isso só vai acontecer se não houver nenhuma gestão disso em 2080. Jomar, já que você tocou nesse assunto, só para lembrar, né, em 1800, a humanidade descobriu que tinha atingido o primeiro bilhão. 1800. 130 anos depois, 1930, descobriu que dobrou e levou um susto imenso. Ainda não passaram 100 anos de 1930, ainda falta 3. Já dobrou 2 vezes. Não, nós somos 8 bi. Já tendência, dobrou 2 vezes. A tendência é de continuidade, de crescimento. Claro que não nessa proporção. Até 2080. A Terra não suporta. Não suporta. E se for pensar, por exemplo, que suporta esse tanto hoje, é porque tem muita gente que vive na pobreza. Se vivesse numa dignidade, já não suportaria. Talvez fosse pior, Jomar. Não estou dizendo porque você falou de dignidade. A questão é o seguinte, se os 8 bilhões fossem de consumidores, já não aí aguentava. Que seria trágico. Portanto, é o seguinte, se quisermos pensar, e temos que pensar, numa sociedade para todos, todos não podem ser consumidores. Nós vamos ter que criar outro tipo de ser. Claro, você tem que consumir o necessário. Você tem que consumir, mas não de forma consumista.
Muito bom, agradecer o Zé Geraldo, avançamos mais um pouquinho, passamos pela Idade Média, né? E o último episódio nós vamos entrar na modernidade, e da modernidade o Zé ainda vai refletir para nós sobre o contemporâneo, como é que está hoje, né, Zé? A gente consegue fazer essa reflexão, porque eu acho que a gente não saiu da modernidade. Eles falam muito em pós-modernidade, mas as características da modernidade estão todas aí, nós vivenciando elas até hoje. Então, semana que vem, sem falta, agradecemos ao Zé Geraldo, aos telespectadores, ao Pedro, né? Não podemos esquecer do Pedro. Pedro não é o que tem a chave dos céus, não. Pedro é nosso ajudante aqui, que não aparece nas câmeras, mas nada sairia sem ele. Ele está por trás das cortinas aqui. Agradecer ao Pedro, agradecer aos telespectadores e ao GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, que proporciona esse programa para nós. Até semana que vem, Zé? Até semana que vem. Com a modernidade? Com a modernidade. Então, a natureza na modernidade. E eu tô nesses programas, Zé, nós vamos ter que fazer um programa sobre o trabalho depois, viu? Temos que trazer um programa sobre o trabalho, porque a gente está falando da natureza e em todo momento a gente pensa no trabalho. Então, acho que temos que fazer um sobre o trabalho também, que é tão importante para a sociedade, para o entendimento da nossa sociedade. Porque o trabalho está ligado ao consumidor, que está ligado ao capitalismo, que está ligado à natureza. Então, até semana que vem. Até lá.